Vamos lá, gente. Boa noite, boa. Vamos começar? Pessoal, a gente tem que fechar aquele papo de sexta-feira, né? Tô vendo aqui que alguns não estavam comigo na sexta-feira, né? Chegaram a assistir essa aula no final de semana? Não. Importantíssima. Bem provável, e aí eu vou até deixar para quem esteve comigo aqui na sexta responder essa minha pergunta, ou essa minha... Não responder, mas comentar essa minha afirmativa. É bem provável que nesses primeiros minutos de aula, como nós iremos continuar aquela parte da organização do Estado, as competências da União, e quem não esteve comigo na sexta-feira, não assistiu essa aula de sexta no final de semana, fique um pouco perdido nesse primeiro momento, né? Até porque a gente conversou sobre muita coisa, e esse papo sobre a organização do Estado, mais precisamente as competências da União, exige uma montagem de raciocínio. A gente foi montando raciocínios até chegar a um determinado ponto. Quero começar a nossa aula lembrando de algumas coisinhas. Me ajuda? Quem estava aí? A União legisla ou a União administra, gente? A União exerce tarefas legislativas ou tarefas administrativas? As duas coisas, né? E aí vimos, inclusive, que foi razoável nós iniciarmos, Letícia, né, pelas tarefas legislativas. Qual foi a nossa lógica? A administração só faz aquilo que a lei autoriza. E aí o que vem primeiro? Fugindo um pouquinho de um comentário que a Bárbara fez e me deixou meio zoado aqui. Que vem primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha. Nesse caso, Bárbara, que vem primeiro é a lei. A lei definindo aquilo que a administração deve fazer e a administração fazendo apenas aquilo que está na lei. Concordam? Por isso que nós começamos as tarefas legislativas. Falamos da competência privativa, falamos da competência concorrente. Só que a nossa aula hoje ela já começa com isso aqui, ó. Anote, gente. Tarefas administrativas. Hoje nós não mais conversaremos sobre competência concorrente, sobre competência privativa. A nossa tabelinha inicial, ela já nos conduzirá a outros dois artigos que também se mostram competências da União. Todavia, nesse momento, falar do artigo 21, da tal da competência exclusiva, compará-lo com o artigo 23, a competência comum. Monta essa tabela. E, gente, vou pedir de verdade, esse assunto é um assunto extremamente importante para você que se prepara tanto para a Polícia Civil e quanto para a PM. Porque no último edital da Polícia Militar, vimos conteúdo programático, princípios fundamentais, direitos fundamentais, organização do Estado, e aquela parte que trata do estado de defesa, estado de sítio, segurança pública, que a gente ainda vai falar nesses nossos últimos encontros. Artigo 21, artigo 23. Agora vamos comparar essas duas competências da União, são tarefas administrativas. Bárbara, posso contar com o teu auxílio mais uma vez? Artigo 21 diz o que pra gente, parceiro? Só disse isso, né? E é justamente o que eu vou inserir aqui no meu quadro, tratando da competência exclusiva. Só tenho a União. E cuidado, hein, gente? Nesse momento, a gente não está mais falando de tarefa legislativa. Aqui a União não está legislando, Letícia. Aqui a União está exercendo tarefas administrativas. Tanto é, e eu peço isso, tenho pedido isso em todas as aulas, se você está com a sua Constituição, se você consegue jogar o texto constitucional aí no seu celular, você vai perceber que nesse artigo 21, o mesmo que está sendo lido pela Bárbara, todos os incisos desse nosso artigo 21, e são vários, todos eles começam com um verbo no infinitivo, não é isso, Bárbara? Você conta pra gente quais são esses verbos? O verbo do inciso primeiro. E depois? Vai. Pode ir. Mas nenhum inciso vai trazer o verbo legislar. E sabe por quê? Porque nesse momento a União não está exercendo tarefa legislativa. Renê, a União não está legislando sobre nada. A União está mantendo, está estabelecendo, promovendo, organizando, concedendo, assegurando. A União está exercendo apenas tarefas administrativas. Agora, vamos lá no artigo 23, Bárbara. Esse artigo 23 traz outra informação, traz mais gente. Quem mais gente? Ótimo, então eu não tenho apenas a União nesse momento. Eu estou percebendo que a competência comum é da União, mas nós contamos com a participação dos estados, contamos com a participação do
DF, e também contamos, nesse momento, com a participação dos municípios. Gente, preciso muito de vocês. Coloque esse esqueminha, complemente, competência comum, União, estados, DF, municípios. Anote nesse espaço, Alex, todas essas unidades da federação atuando juntamente à União, mas eu preciso que você se lembre de um detalhe da aula de sexta. Na competência concorrente, você viu apenas a União? Lembra aí, força a memória. Na competência concorrente era apenas a União? Não, era a União com a participação de quem, gente? Dos estados, mas quem, gente? Tinha mais alguém, gente? Fala, não. Porque você colocou uma observação no seu caderno, mostrando para você mesmo que na competência concorrente os municípios não legislam. Lembram disso, gente? Quando o município legisla, ele está exercendo a sua própria competência legislativa, que é legislar sobre assunto de interesse local. Perfeito. Municípios não participam da competência concorrente. Todavia, aqui você está percebendo o município. Aí eu quero que você me ajude numa questão. Olha para mim. E se o teu examinador, e se o FMT, por exemplo, Polícia Civil, trouxer uma seguinte alternativa, preste atenção. Enquanto que na competência concorrente, aquela competência que nós estudamos na sexta-feira, na competência concorrente, a União, os estados e o Distrito Federal legislam, na competência comum, todas as unidades da federação legislam. Certo ou errado, gente? Vou repetir a minha fala. Enquanto que na competência concorrente, sexta-feira, a União, os estados e o DF legislam, não trouxe município nessa história, apenas esses. Na competência comum, todos legislam. Certo ou errado, gente? Pode falar. Está errado. Por que está errado? Porque não é tarefa legislativa. Porque aqui a gente já está tratando de tarefa administrativa. Aqui não tem mais ninguém legislando. Tarefas legislativas nós conversamos na sexta-feira. Competência privativa concorrente. Aqui a União está exercendo tarefas administrativas, juntamente com algumas outras unidades da federação. Juntos aqui, gente? Tranquilo, galera. Deixa eu te mostrar um outro detalhe para facilitar um pouco o teu estudo, porque essa parte, inevitavelmente, é aquela parte da decoreba. Deixa eu só evitar um problema. Todo mundo aqui tá ligado? Que a República Federativa do Brasil, o nosso estado maior, ele goza de um poder chamado de soberano. A República Federativa do Brasil tem soberania. E quando nós falamos de soberania, Alex, deixa eu colocar soberano, poder soberano. Quando nós falamos de soberania, nós estamos falando de um poder ilimitado. Um poder que capacita, inclusive, o nosso Estado maior de se relacionar com outros países, com outros Estados soberanos. Esse é o poder dado à República Federativa do Brasil. Só não posso esquecer, Renê, que o nosso Brasil ele é uma federação. Conversamos sobre federação na sexta-feira e entendemos que uma federação ela é constituída de unidades. Nós temos unidades da Federação Brasileira que também gozam de poder. Agora, deixa eu perguntar um detalhe para vocês, gente. O Mato Grosso, ele goza de um poder soberano ou apenas uma autonomia? Abra o artigo 18 aí para gente, Bárbara. Artigo 18, conversamos sobre. Artigo 18 foi lido por você umas 3 vezes, quando conversávamos sobre territórios. Lê pra gente, diz o quê? O Mato Grosso, assim como os demais estados da nossa federação, gozam de autonomia ou de soberania? É um poder limitado. O governador do estado do Mato Grosso, Luciano, não pode sair fazendo o que ele quer. Ele precisa respeitar uma repartição de competências. Ele precisa apenas exercer as tarefas que foram destinadas aos estados. Porque aquilo que é de município, aquilo que deve ser exercido pelo prefeito de Cuiabá, Bárbara, deve ser respeitado pelo nosso governador. As unidades da federação gozam de autonomia, Jackson, né? Porque cada unidade tem uma parcela de atribuições a cumprir, cada um fazendo o seu, a ideia de limitação. É muito normal a gente conseguir enxergar isso aqui, ó. Unidades da federação, União, estados, DF e municípios. Fico muito preocupado com isso. Gente, os estados da nossa federação gozam de autonomia ou de soberania?
E os municípios? Autonomia. Mas a União tem autonomia ou tem soberania? Fala alto. Não, a Bárbara acabou de ler que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos. Gente, União não é a mesma coisa que República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil é o Estado maior. República Federativa do Brasil é a composição do todo. A União, Carol, é apenas uma das unidades dessa federação brasileira. Essas unidades da federação, elas não gozam de soberania. Assim como os estados, a União também goza do chamado poder autônomo. Tô sendo claro ou não, gente? União não é a mesma coisa que República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil é o Estado maior. O todo. Mas as unidades que estão compreendidas nesse Estado maior gozam apenas de autonomia. O presidente da República, o nosso presidente, não pode sair fazendo o que ele quer. Ele só vai realmente cumprir aquelas tarefas que foram destinadas à União. Respeitar aquilo que deve ser exercido por um governador, respeitar aquilo que deve ser exercido por um prefeito. A União, assim como as demais unidades da federação, gozam apenas de autonomia. Estou sendo claro, gente? Mas quando eu olho para essas unidades da federação, eu preciso lembrar que uma delas receberá a competência de representar a soberania da República Federativa do Brasil. Prestaram atenção no que eu disse? Essas unidades, elas não têm soberania, mas uma delas representa a soberania. Não estou dizendo ter, mas estou dizendo representar. Qual delas vai representar a soberania? A União. Grife União. Ainda que ela seja dotada do poder autônomo, um poder limitado, cumpre apenas as suas tarefas apresentadas pelo texto constitucional, essa mesma União representa a soberania da República Federativa do Brasil. Cuidado, gente. A União não tem soberania, mas representa a soberania da República Federativa do Brasil. E, Maicon, sabe como é que a União faz essa representação de soberania? Quando o teu presidente exerce a tal da chefia de Estado. De vez em quando você vê teu presidente dando uma volta pelo mundo, participando de convenções internacionais, assembleias gerais da Organização das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos. Naquele momento, o Bolsonaro está exercendo administração ou representando soberania? O chefe do nosso Poder Executivo Federal, o chefe da União, representando soberania não da União, mas representando soberania do Estado Maior, representando a soberania da República Federativa do Brasil. Naquele momento, Alex, o Bolsonaro não está como União, ele está como todo, representando a soberania do Estado Maior. Fui claro, gente, não confunda República Federativa do Brasil com União. União é apenas uma unidade da federação. Claro ou não, gente? Sabe por que eu estou dando tanta ênfase a isso? Bárbara, vamos lá no artigo 21 mais uma vez? Sabe por que eu preciso lê-lo mais um pouco? Porque aqui eu estou percebendo, no artigo 21, que essas tarefas apresentadas no dispositivo só podem ser exercidas exclusivamente por ela. Nesse momento não existe nem delegação. Tudo que está aqui, Letícia, só pode ser exercida pela União. O artigo 21 diz que compete à União, inciso 1º, fazer o quê, Bárbara? Gente, nesse momento, eu preciso que você use lógica. Razoabilidade, o Jackson. Manter relações com estados estrangeiros. Essa atribuição é de autonomia, algo interno, algo de administração, ou uma atribuição externa de soberania? Manter relações com estados estrangeiros. Fala. E a única unidade da federação que tem a capacidade de representar a soberania da República Federativa do Brasil, quem, gente? Então, o Estado não pode manter relação com o Estado estrangeiro. Quem tem que fazer isso é a União. Essa competência é exclusiva da União. A União não pode nem delegar. Você falou manter relação com Estados estrangeiros e o município de Cuiabá participa de organização internacional, gente? Porque essa atribuição é de autonomia ou de soberania? Carol, enxergou soberania? Só quem pode fazer é a União.
Enxergou soberania, só quem pode exercer essa tarefa é a união. Não porque ela é dotada de soberania, mas porque ela recebeu a missão de representar a soberania do todo. Inciso segundo, Bárbara, deixa eu ver se vai nesse mesmo ritmo. Declarar guerra, celebrar paz. Atribuição de autonomia ou de soberania? Só quem pode fazer é a competência exclusiva. Terceiro inciso, Bárbara, fala. Assegurar a defesa nacional. Atribuição de autonomia ou de soberania? Só estou conseguindo enxergar a união. Inciso quarto, Bárbara. Atribuição de autonomia ou de soberania? Carol, viu que a competência, viu que a atribuição tem teor de soberania? Pode guardar. É a união que vai exercer. Essa aula, esse momento da aula, esse complemento do nosso estudo vai exigir desse artigo 21 leitura de vocês. E nessa leitura, Luciano, é enxergar, é evidenciar a atribuição de soberania. Você mesmo me pergunta, Arthur, eu lendo esse artigo 21 todo em casa, eu vou conseguir enxergar soberania em todos os incisos? Eu já vou te dizer que não. Pô, então teu bizu tá furado, Arthur. Não vou conseguir matar tudo assim. Mas eu não disse que era bizu. Eu disse que muitos desses incisos você consegue enxergar soberania. Mas o bizu vem agora. Quando a gente partir lá para o artigo 23. Vamos lá no 23? Deixa eu ler esse artigo 23 e com vocês buscar avaliar se nós já ouvimos isso aqui em algum momento. Tá no 23 aí? Ou Bárbara, ou Carol. Me ajuda na leitura. Artigo 23 diz o que pra gente? Quem pode? Primeiro inciso, Bárbara. Zelar pela guarda da Constituição. Minha pergunta, a União tem a obrigação de zelar pela guarda da Constituição? Somente a União ou razoavelmente conseguimos enxergar essa tarefa para todo mundo? Comum a todos. Agora, a partir do inciso segundo, Bárbara, vai parecer que a gente já teve essa aula. Você quer ver? Vai. Pessoas portadoras de deficiência. A gente já ouviu isso em algum momento? Quando? Fala, sexta. Competência? Concorrente. Saúde! A gente já ouviu sobre saúde? Em qual competência? Tá vendo na comum. Ah, interessante, Arthur. Vai para o inciso terceiro, Bárbara, só para ver se é isso mesmo. Alex, eu não sei por que a Bárbara está lendo rindo, mas provavelmente ela está lembrando de alguma coisa que ela assistiu ou estudou na sexta-feira. Provavelmente ela está lembrando mais uma vez da competência concorrente. Está vendo isso na comum também. Conta mais, Bárbara, 4, só para a gente ver se é isso mesmo. Eu não estou acreditando que é isso, vai. Concorrente? Comum também. Conta mais um. Caraca, até a tecnologia que fez a gente ficar nesse quadro o maior tempão. Concorrente comum. Mais. Concorrente comum. Mais. Então eu já vou resumir. Aquele esquema gigantesco que tomou um tempo danado da nossa aula sexta-feira, e é por isso que eu peço muito, você que não assistiu a aula de sexta tem que assistir. Uma das maiores certezas que nós temos é que esse assunto vai estar na tua prova. Organização do Estado, competência da União, sempre está. A aula de sexta é preciosa. Todo aquele esquema que a gente desenvolveu na aula de sexta, que te facilitou na competência concorrente, está te facilitando na competência comum.
O problema, Jackson, é chegarmos ao ponto da aula e perguntarmos o seguinte para o professor. Arthur, então, peraí. Se pintar, tipo, meio ambiente, eu marco privativo, eu marco concorrente ou marco comum? Fala assim, depende. Depende de qual verbo o teu examinador apontar ou a substantivação do verbo, porque me ajuda, gente. Se for o legislar sobre meio ambiente, tô na concorrente ou tô na comum? Mas se for proteger o meio ambiente, tô na concorrente ou comum? Vai depender da tarefa. Foi claro ou não, gente? Se ele falar sobre previdência social, tô na concorrente ou tô na comum? Fala, depende. Se for legislar sobre previdência social, estou na concorrente. Mas se for cuidar da previdência, estou na comum. Está percebendo que o verbo é determinante? Para demonstrar qual é a atribuição, a tarefa que está sendo praticada? De novo, aquele esquema de sexta tem que ser examinado para você também resolver as tarefas administrativas. Foi ou não, gente? Beleza. Então, com isso, eu estou encerrando esse passo, esse momento. Se eu não conseguir fazer na nossa sexta-feira, precisei complementar agora. Vou mudar completamente o nosso bate-papo. Vou pedir para a Bárbara e para você que está com a Constituição aberta, ir lá no artigo 5º da Constituição. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre os direitos fundamentais agora, hein, gente? O famoso artigo 5º. Só que nesse momento, eu quero conversar sobre esse artigo 5º com vocês numa ótica diferente, numa pegada diferente. A gente tem pouco tempo. Então eu preciso explorar esse nosso artigo 5º trabalhando juntamente com os dispositivos, os vários direitos, as várias liberdades, trabalhar os remédios constitucionais. Remédio é algo sempre muito cobrado, né? E a gente tem muitas vezes, muitos problemas em interpretar uma questão para saber onde marcar o X. Quando eu devo marcar o X no habeas corpus? Quando eu devo marcar o X no mandado de segurança? Para que serve o mandado de injunção? O mandado de injunção, para mim, é o mais chato de todos. Vamos lá. Bárbara, começa, por gentileza, lendo esse parágrafo primeiro do nosso... Não, parágrafo primeiro. Pode ir lá no finalzão do artigo 5º. Parágrafo 1º, depois desses 78 incisos desse artigo gigantesco, você vai encerrar a redação com 4 parágrafos. O parágrafo 1º ele é curtinho, pequenininho. Só que muitas vezes a gente lê esse dispositivo, a gente decora esse dispositivo, mas a gente não tem noção do que ele quer mostrar para a gente, o que significa o que o Constituinte apresentou aí. Conta para a turma. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Só para ambientalizar, Jackson, quando a gente começa a falar sobre direitos fundamentais, a gente começa a estudar esse tema no artigo 5º da Constituição. Mas é importante nós lembrarmos que direitos fundamentais não se esgotam no artigo 5º. Nós iremos conversar sobre esse assunto até o artigo 17. Aqui nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos, falamos sobre direitos sociais, falamos sobre nacionalidade, temos direitos políticos, os partidos políticos estão inseridos aqui. Gente, direitos fundamentais na nossa Constituição, um estudo gigante, é muita coisa. E não excluem outros. Tratados internacionais podem agregar valor aos direitos previstos na nossa Constituição. Mas, Jackson, a gente tem inclusive alguns outros direitos fundamentais espalhados por outros artigos da Constituição. O tema é enorme. Só que aí, quando aparece essa leitura feita pela Bárbara, o que ela leu? Que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A pergunta que eu faço é a seguinte: tu acha mesmo que toda norma constitucional que define um direito fundamental tem aplicação imediata? E olha que são várias as normas, hein? Chegamos a essa conclusão. Você acha que todas as normas que definem direitos fundamentais previstas na Constituição têm aplicação imediata? Pode falar que tem. Está escrito ali. Ela leu para a gente. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Vem, anota isso aqui, ó. Parágrafo 1º nos mostrou sobre a aplicação imediata das normas
que definem direitos fundamentais. Legal. Foi isso que o Constituinte nos mostrou nesse parágrafo primeiro. E eu não vou bater boca com a Constituição. Se ela disse ter, tem. Se ela disse ter aplicação imediata, tem, Luciano. Agora, irmão, dependendo da prova, dependendo da vontade do examinador, eu vou mostrar uma questão ali que trata disso. Vai ser muito importante você lembrar que existe uma diferença entre duas palavras que são sempre apresentadas em questões do artigo 5º. Aplicação, Bárbara, é totalmente diferente de quê? Como é que é? Totalmente diferente de aplicabilidade. São duas palavras com sentidos literalmente distintos. Aplicação diz respeito ao efeito das normas constitucionais, ao efeito das normas constitucionais. Já a aplicabilidade nos leva ao exercício dos direitos fundamentais previstos nessas mesmas normas. Engraçado, quando você compra uma apostila qualquer, ou está lendo alguma coisa na internet, é assim que você encontra lá, como respostas à sua dúvida. Eu não sei se o que está escrito aqui é suficiente para resolver teu problema. Dá para ter noção do que é a aplicação, a aplicabilidade, com apenas essas poucas palavras inseridas aqui? Eu acredito que não, Bárbara. Eu não sei. Eu acho que tem muita gente que lê isso aqui e fala, cara, eu não entendi. Não estou conseguindo enxergar a diferença. Então eu vou trazer a diferença. Vamos imaginar que eu seja a norma constitucional. Eu, Arthur, sou a norma constitucional. E o Alex que está aqui, na minha frente, vai ser o indivíduo que passará a ser titular de um direito e eu vou garantir, eu, como norma constitucional, garanto vários direitos fundamentais a todos vocês. Ainda vou fazer o seguinte, vou meio que enteatrar aqui, ó, Alex, o direito é essa caneta, tá? O direito é a caneta. Eu, norma, vou dar o direito pro Alex, toma. Tá na mão dele? Tá ou não tá? É dele. A partir do momento que eu dei o direito pro Alex, o direito passou a estar na mão dele, o direito é dele... Cadê? Imediatamente. E sabe por quê, Maicon? Porque toda norma que define um direito fundamental tem efeito. Tem efeito. Efeito o quê, gente? A partir do momento que a norma constitucional surge e diz que você, Carol, é titular do direito, você é titular do direito, acabou, ninguém discute. Eu vou te falar mais. Você é tão titular desse direito, mas tão titular desse direito, que nem emenda constitucional pode tirar ele de você. Porque eu sei que todo mundo aqui está ligado que os direitos fundamentais são cláusulas. Nem emenda pode tirar, abolir. O direito é muito teu. E passou a ser teu a partir do momento em que a norma constitucional te garantiu a titularidade. Tô sendo claro, gente? Agora, olha que barato. Por que eu gosto de usar caneta, Alex? De vez em quando eu gosto de informalizar a aula, porque fica falando muito de direito. Esse juridiquês, cara, muitas vezes não torna a aula próxima. Aí eu gosto de usar caneta, porque me presta aqui. Essa caneta que eu te dei, ela pode ter carga. Mas ela podia não ter carga. Né? Vou te dar uma caneta sem carga, toma. Dei uma caneta sem carga para ele. A caneta é dele? Dele é, a gente não está mais discutindo o efeito. A caneta está na mão dele, é dele, ponto. E é de imediato? É ou não é, gente? Mas a caneta está sem carga. Ele escreve agora? Então, tu está percebendo que a aplicação é... Mas a aplicabilidade do direito é imediata, gente. Então guarda uma coisa, vai ter direito, Alex. Ele está olhando ali, ele está vendo que tem carga, né? Mas é só para você fingir, cara. Você está percebendo então, Alex, que existem determinados direitos que o Constituinte te deu que tu não vai poder exercer na hora que tu quer. Determinados direitos são canetas sem cargas. Canetas dadas. Mas a partir do momento que ele te dá uma caneta sem carga, ele ainda fala assim, ó, a caneta é tua, tá? Tá sem carga. Eu sei que tu não tá conseguindo escrever agora. Só espera um pouco, que daqui a pouco o poder público vai te dar a carga. Aí tu escreve. Mas é tua a caneta.
Só espera. É a mesma coisa que o Constituinte tivesse. Uma vez eu tive que usar esse exemplo. Estava difícil, né, explicar essa brincadeira de aplicação e aplicabilidade. Eu mudei o exemplo. Falei mais de caneta não, Luciano. Falei de bicicleta. Gostaria de ganhar uma bicicleta hoje? Não? Pedalar é ruim. Tu queria uma bicicleta? Tá, o Luiz tem uma bicicleta lá embaixo, vai te dar. Tá sem roda. Aí não vai. Tem que valer, mas tá vendo? Ganhar uma bicicleta sem roda, ela é tua. Mas sem roda ela anda. Tá percebendo? É mais ou menos assim que funciona quando o Constituinte nos dá um direito, mas a gente não consegue exercer o direito porque falta alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a trazer alguns exemplos. Abre aí o artigo 37, ô Bárbara. Cara, esse é o exemplo clássico dos clássicos. Clássico dos clássicos. Todo professor começa a explicar esse negócio que eu vou te contar agora com esse exemplo. Lá no artigo 37, enveredando um pouquinho para a aula do colega, do direito administrativo. O artigo 37 ele começa falando do LIMP, né? Os princípios da administração. Não quero esse não, eu quero que você vá direto para o inciso 7º. Artigo 37, inciso 7º. Aí, Jacques, a gente vai contar um direito fundamental que não está ali do 5º ao 17. Um direito fundamental que está no artigo 37. Conta. Inciso 7º. Pode. Direito de greve. Está escrito na Constituição. Temos ou não temos? Se está na Constituição, se está numa norma constitucional, Carol, esse direito é nosso. Foi garantido pelo Constituinte. Só que a leitura me mostrou que esse direito de greve, para ser exercido, eu preciso atender os termos, eu preciso atender os limites que serão apresentados em uma lei específica. Me ajuda, gente? A norma constitucional me garantiu o direito de greve? Sim, mas disse para mim que eu só vou poder exercer esse meu direito depois de atender os termos, depois de atender os... Agora me ajuda, esses termos, esses limites para o exercício da greve foram apresentados na norma constitucional ou devem ser apresentados na lei? Então o Constituinte me deu uma caneta sem carga. A caneta é o direito de greve. Mas a carga é a regulamentação. A carga é a necessidade da complementação legal. Eu tenho direito, mas eu só vou conseguir exercer esse direito depois que o poder público regulamentar o direito e me disser quais são os limites, quais são os termos. Sem conhecer dos limites, Luciano, sem saber dos termos, se não existir a lei, eu consigo exercer o meu direito de greve, gente? Não, porque o meu direito depende de um complemento. O meu direito depende de uma complementação. Foi claro ou não, gente? Tem direito que é assim. Pode, não deixa de ser. Porque quando você tem uma lei no âmbito dos direitos fundamentais, uma lei específica para tratar de um direito específico, é porque o próprio Constituinte previu a regulamentação desse direito. Previu que essa norma constitucional ela não foi suficiente para tratar do assunto. Ela depende de um complemento. Ou pode haver um complemento. Olha que barato, cara. Essa nossa aula, vou te dizer uma coisa, Jackson, ela é mais de interpretação, exige muito português, do que propriamente o direito constitucional. Muita coisa. Posso começar te mostrando uma questão nessa tela? Você vai perceber um detalhe interessantíssimo amparado à ideia de interpretação, e eu vou voltar no seu questionamento, o Jackson. Você falou comigo sobre o gabarito, né? Eu tenho que deixar esse gabarito lá embaixo com o pessoal do pedagógico, mas eu vou deixar o quanto antes. Peraí, deixa eu só diminuir aqui a tela para eu achar a questão. Cara, essa questão é fantástica. E eu preciso muito da interpretação de vocês. A nossa conversa aqui vai depender muito da nossa interpretação. Peraí, deixa eu achá-la aqui. Eu acho que eu já passei. Hã? Eu vou trabalhar isso. Cadê, gente?
Alguém tá com esse material impresso aí, não? Vê se tu consegue achar aí na folhinha uma questão que fala nas alternativas assim, norma de eficácia plena, limitada, contida. Ah, já achei. Já achei. É a 22. Quem já tá com o material impresso aí, vai lá na 22. Quem não tá, vai pra telinha comigo. Gente, esse assunto é um assunto que todo mundo odeia muito. Eu fico impressionado porque as pessoas odeiam falar da norma de eficácia plena, contida, limitada. Vamos resolver esse problema agora. Olha o que a questão 22 traz pra gente. Ela diz assim, ó. De acordo com o artigo 5º, inciso 40, é um outro inciso, é um outro direito, é uma outra proteção. A gente vai analisar essa estrutura para saber o que essa norma, ou como essa norma pode ser classificada. Ó, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Todo mundo conhece essa fala. Além de estar na Constituição como inciso 40 do artigo 5º, está lá no teu Código Penal, como artigo 2º. O chamado princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que a questão quer? Considerando a classificação das normas constitucionais, é correto afirmar que a interpretação desse texto conduz à conclusão de que estamos perante a uma norma constitucional e aí as alternativas apresentam essas possibilidades de marcação. Eficácia plena e aplicabilidade imediata, programática, eficácia contida e aplicabilidade imediata, eficácia limitada e aplicabilidade imediata, eficácia restringível e aplicabilidade imediata. Se fosse hoje a tua prova, tu está sentado naquela sala fazendo a prova, aparece essa questão, princípio da irretroatividade da lei penal, exigindo a tua interpretação. Tu marcaria o quê? Se fosse para chutar, marcaria o quê? Eu esqueci teu nome. André. André marcaria a letra A. Alguém concorda com o André? Discorda? Quem, gente? Marcaria o quê? Eu concordo muito com o André. Letra A. Eficácia plena. Aplicabilidade imediata. Aí, André, provavelmente vai ter gente pensando, mas por quê? Vamos lá. A gente vai ter que interpretar o dispositivo constitucional. Analisar o que a Constituição te garantiu. A gente não está falando de um direito fundamental? Então, a primeira coisa, René, é você entender que direito o Constituinte está te dando. Qual é o direito? Qual é a liberdade? A proteção que o Constituinte te garantiu naquela norma constitucional. Bora brincar da seguinte forma. Vamos imaginar, Luciano, que há mais ou menos 3 meses atrás, eu andei praticando uma conduta aí absolutamente imoral. Nem vou contar aqui o que eu fiz, porque senão eu vou arrumar a inimizade. Só um exemplo, tá? Mas pratiquei várias vezes essa mesma conduta. Disse, imoral. Mas à época a conduta não era crime. Não era tipificada como criminosa, só muito imoral. Pratiquei. 2 meses se passaram, e aí vamos imaginar que um processo legislativo já vinha caminhando, e essa conduta, até então apenas imoral, passou a ser crime. Tipificada como crime. Depois disso, o Ministério Público oferece denúncia buscando me condenar, buscando um processo de julgamento contra a minha pessoa em decorrência da conduta praticada por mim antes da tipificação. Pode, gente? Até porque a própria Constituição, e deixa eu voltar, o dispositivo está na tela, a própria Constituição diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Renê, bingo, entendi. O que esse inciso 40 garante para mim é uma proteção. Dizendo, Arthur, por mais que você tenha praticado essa conduta várias vezes, essa lei penal não poderá retroagir para te prejudicar. Tô ou não tô protegido, gente? Então, o princípio da irretroatividade da lei penal é uma proteção que o Constituinte me deu. A pergunta que fica é, eu dependo de alguma lei abaixo da Constituição para gozar dessa proteção? Ou a própria Constituição foi suficiente em me proteger? Ela já foi suficiente. Eu não dependo de um complemento. A Constituição aqui, Jackson, não depende de mais nada abaixo para que eu tenha proteção. Fui claro ou não, gente? Outro detalhe. Essa norma constitucional, essa proteção que o Constituinte me deu, ela pode ser restringida?
Por exemplo, Arthur, ó, como regra geral, a lei não retroage para prejudicar, tá? Mas pode ser que ela até retroaja para prejudicar se tu fizer isso. Existe isso, gente. Gente, essa lei nunca irá retroagir para prejuízo. Nunca. Tô sendo claro, gente? Tem gente que diz que não existe direito absoluto. Já ouviu isso? Existe sim. A lei penal nunca retroagirá em prejuízo. Fui claro ou não, gente? Nunca. Você quer ver mais um direito absoluto? Que a gente já falou? Brasileiro nato pode ser extraditado? Nem de vez em quando? Nem de vez em quandinho. É absoluto, gente. Existe norma constitucional absoluta? Sim. É excepcional, mas existe. Tu está olhando para uma. A lei penal nunca retroagirá em prejuízo. Ó, a minha proteção ela não pode ser restringida, Letícia. Não existe essa previsão. A minha proteção ela só pode ser estendida. Sabe por quê? Porque a própria Constituição, nesse mesmo dispositivo, me disse que essa retroação só pode acontecer em benefício, nunca em prejuízo. Estou sendo claro, gente? Então, Jackson, quando você olha para uma norma constitucional como essa e percebe que a norma da Constituição já foi suficiente em te atender, suficiente em te proteger, e essa proteção não pode ser diminuída, não pode ser restringida, não encara nenhuma diminuição de sua amplitude, essa norma ela é de eficácia plena, a norma integral, a norma suficiente, a norma que não depende de nada, é a Constituição suficiente para me garantir o direito. Fui claro ou não, gente? Comece então. Posso apagar essa parte aqui? Comece então o bate-papo de hoje de um assunto recorrente demais: classificação das normas constitucionais. Começando por essa norma, essa chamada norma de eficácia plena, e pedindo a sua ajuda, o seu auxílio. Me ajuda aqui, gente. A norma de eficácia plena, ela é suficiente para me proteger? Integral ou não integral? O sentido integral é a norma toda poderosa, é a norma que não depende de nada, é a norma que trouxe tudo aquilo que eu precisava para gozar do meu direito, para viver a liberdade, para ter a proteção. E se o sentido é integral, se a norma é suficiente, me ajuda aí mais um pouco. O exercício do direito previsto nessa norma, o exercício é imediato ou mediato? Só vou mudar a palavra, tá? Porque a gente precisa começar a se ambientalizar. A aplicabilidade, o exercício não, a aplicabilidade é imediata. Eu exerço imediatamente. A norma me deu o direito, eu entendi tudo que eu precisava, essa norma não depende de nada, eu vou lá e exerço. Quando, Arthur? A hora que você quiser. A norma é de eficácia plena. Agora, sabe por que eu costumo dizer, Carol, que esse papo aqui que a gente está tendo, ele é muito relacionado à interpretação? Gente, engraçado, a gente não percebe isso. Eu vou te mostrar um negócio agora. Tu já se ligou que quando tu tá lendo o artigo 5º é uma vitrine disso. Meu Deus do céu. Tu tá lendo o artigo 5º? Em vários incisos, tu encontra assim, ó, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá na forma da lei. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá nos termos da lei. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá nas hipóteses previstas em lei. Toda hora. Não é? Te garanto uma parada. Mas é para nunca mais esquecer. Leu naquela norma que está definindo um direito, uma proteção, uma liberdade. O nos termos da lei, o na forma da lei, nas hipóteses previstas em lei, pode ter certeza de uma coisa: essa norma não é de eficácia plena. Essa norma não pode ser de eficácia plena, Letícia. Aí tu me pergunta, por que não, Arthur? Porque o próprio Constituinte, gente, o próprio Constituinte está dizendo para mim o seguinte: Carol, ó, tudo bem? Prazer, eu sou o Constituinte. Ó, tô te garantindo o direito aqui, tá? O direito tá aqui na norma, só que leia aí a norma, não sei o que, não sei o que, não sei o que, na forma da lei.
Sabe o que o Constituinte está dizendo para você, Carol? Que esse assunto, que trata aqui do teu direito, da tua liberdade, da tua proteção, ele não foi exaurido no texto constitucional. Ele não foi esgotado no texto constitucional. Porque se ele disse na forma da lei, é porque esse assunto pode ser continuado, gente. Sim, pode ser ou deve ser continuado. Continuado em? Então significa que a norma constitucional ela não foi suficiente para tratar do assunto. A norma constitucional não foi suficiente, não foi. E se ela não foi integral, se ela não foi suficiente, plena, ela não é. Cara, mais bizu de interpretação do que esse eu não sei. Plena não vai ser. Aí tu vira para mim e fala assim, Tato, se não vai ser plena, vai ser o quê? Então, aí depende. Ou ela vai ser contida, ou ela vai ser limitada. Pô, mas esse é o problema, Arthur. O problema, para mim, eu faço questão o tempo todo, Arthur. Pô, eu faço 300 questões por dia. E eu fico louco quando aparecem essas questões de norma de eficácia contida e limitada, porque eu nunca sei diferenciar essas duas. A plena é fácil, tanto é que eu matei aqui a questão, marquei letra A, para saber se ele é contido ou se ele é limitada, você vai ter que analisar a finalidade da lei naquela norma constitucional. Para que a lei está surgindo? Qual é a finalidade dessa lei? Essa complementação, essa regulamentação, essa norma regulamentadora aparece para quê? Para fazer o quê? Para diminuir teu direito? Para garantir o exercício dele? Não sei. A gente vai ter que analisar isso norma a norma. Bora brincar. Carol, ou Bárbara, quem puder. Artigo 5º, inciso 13. Artigo 5º, inciso 13. É um primeiro exemplo que eu vou trazer. Tá? Artigo 5º, inciso 13. Me conta aí. O que esse inciso nos apresenta? Qual é a liberdade? Qual é a proteção? Qual foi o direito e as consequências eventuais a esse direito se porventura surgir uma lei? Me ajuda, conta. A parte mais importante eu precisava ouvir. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então já estou percebendo que a norma constitucional traz a palavra lei. A própria Constituição está me dizendo que o assunto não foi encerrado aqui. Pode ser continuado em lei, gente? Pode ser. Mas uma coisa já está clara. Temos ou não temos a liberdade para trabalhar? A liberdade profissional é ou não é um direito fundamental? É livre o exercício de qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer profissão. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, a gente tem a liberdade profissional, sim, está escrito na Constituição, e aí começa a brincadeira. Olha para cá. Olha para cá. Eu tenho a liberdade profissional, está lá na norma constitucional, é uma norma surtindo os seus efeitos. Concordam comigo, gente? Só que o próprio Constituinte me disse que em determinado momento pode surgir uma lei. A regulamentação, Jackson. Só que agora vem o detalhe que mata a pau o problema. Essa lei está aparecendo na história. Pensa para responder, não sai chutando, não faz isso. Essa lei está aparecendo na história, aparecendo na minha liberdade profissional, para restringir o meu direito de trabalhar, para diminuir a amplitude dessa minha liberdade profissional ou para tornar exercitável o meu direito de trabalhar? Restringir o meu direito de trabalhar ou tornar exercitável? Vai, pensa. Restringir, tornar exercitável? Já tive as duas respostas. Olha para cá. Tenho liberdade profissional para exercer qual trabalho? Qual trabalho? Qualquer um, Bárbara leu, é livre o exercício de qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Me ajuda, gente. Estou cansado, estou pensando seriamente, semana que vem, quando chegar ao Rio, não quero mais lecionar. Vou mudar de profissão. Vou me tornar comerciante. Vendedor de automóvel. Posso? Posso imediatamente? Segunda-feira que vem já começo?
É livre o exercício de qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer profissão. Posso, claro. Mas pensando bem, Alex, não vou mudar radicalmente. Esse negócio de cirurgia plástica dá um dinheiro agora, né? Esse negócio aí de como é que é? Também, mas agora é um negócio de não sei o que, facial. Vou sair fazendo essa porra agora. Dá dinheiro, pô. Doutor Bumbum, não tem lá? Formado em ciências jurídicas. Segunda-feira que vem começa a medicar, posso? Ué, mas não é livre o exercício de qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer profissão? Você levanta o braço e fala, tu termina de ler o inciso. Atendidas as qualificações profissionais que há. Ou seja, para algumas profissões nasceu lei exigindo qualificação profissional. A minha pergunta, solta a caneta aqui pro quadro. Não está na hora de anotar nada. Presta atenção. Se não existisse lei exigindo qualificação profissional para medicina, se não existisse, eu poderia ser médico amanhã? Se não existisse lei exigindo qualificação profissional para engenharia civil, para fisioterapia, para farmácia, nutrição, eu poderia ser tudo isso ao mesmo tempo amanhã, gente? Quando não tem lei, eu faço de tudo ou não faço nada? Quando não tem lei, eu faço tudo. Quando não tem lei, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Concordam comigo, gente? Então a lei aqui nessa história, ela aparece para restringir o que eu já fazia ou tornar exercitável o que eu não fazia. A lei aparece para criar restrição. A lei aparece para dizer assim, Arthur, olha aqui, ó. Agora, para exercer medicina, tu tem que ter qualificação profissional, tá? Nasceu lei exigindo. Arthur, para exercer fisioterapia, tu tem que ter qualificação profissional, a lei está exigindo. Então, ela restringe o exercício. Então, cumpra, depois tu faz. Agora, se não tivesse lei, eu já fazia. Concordam, gente? Isso é norma de eficácia contida. E sabe por que é contida? De novo, vem para cá. A lei está aparecendo para restringir? Tá ou não tá, gente? A lei está aparecendo para diminuir a amplitude da liberdade? Tá ou não tá, gente? Restringir, conter, restringir, conter, conter. Norma de eficácia contida. Quando a lei aparece para restringir, para conter, para diminuir a amplitude contida, sem a lei tu faria tudo. Juntos ou não? Quero mais exemplo. Essa aula tem que ser de exemplo. Tu tem que conhecer a Constituição. Tá preparado para qualquer questionamento. Bárbara, vamos lá no nosso artigo 5º de novo. Me traga um inciso importante pra caramba para quem estuda segurança pública. É o 58. Mais um exemplo. 58 diz o quê? Tem lei. Agora eu vou ter que analisar o que essa lei está fazendo. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. A regra, Luciano, é que se eu pratiquei, né, fiz a minha identificação civil, estou liberado. Vou meter o pé. Saí com o meu carro, um determinado dia, e aí vi na minha frente uma operação gigantesca da Polícia Militar. Porra, naquela hora eu já lembrei, cara, ferrou. Porque na semana anterior eu tinha ido numa festa lá da minha família. Aí tava, porra, feliz, tá vendo todo mundo, né? Pós-pandemia. E aí a família juntou. Eu cheguei tão animado que já cheguei mergulhando na piscina. O pessoal tava na piscina, né, cara? Eu caí dentro. Esqueci que a minha carteira tava no bolso. Mergulhei com CNH, com documento, tudo. Quando eu fui olhar pra minha CNH, branquinha. Toda desbotada. Aí, para dar uma migué, André, peguei uma 3x4, colei ali e tava andando assim. E nesse dia a operação encosta, Arthur. Encostei. Identificação, por favor. Peguei lá, fiz a minha identificação civil. A regra é, civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Essa não é a regra? É a regra. Salvo nas hipóteses previstas em... Eu não sei se no conteúdo programático de vocês, mas é muito normal, gente, quando tu está se preparando para polícias civis Brasil afora, quando tu pega lá aquelas leis especiais para estudar, você tem que estudar dentre as leis a 12.037, de 2009. Que lei é essa, Arthur? A Lei de Identificação Criminal. Uma lei quase sempre cobrada em concurso de polícia. Tem que conhecer.
Aí quando tu chega nessa lei 12.037, artigo 3º da lei, sabe o que diz? Que embora o cara faça a identificação civil, ele vai ser submetido à identificação criminal nos seguintes momentos. Sabe qual é o primeiro momento? Ou a primeira hipótese de ter que encarar a identificação criminal? Quando o documento apresentar rasura ou indícios de falsificação. Meu documento apresenta rasura? Sim ou não? Tem a 3x4 colada no cuspe. Tem indício de falsificação? Mano, eu vou passar pela identificação criminal. Com certeza. É o que a lei determina. Agora me ajuda. Se essa lei não existisse, quais seriam as hipóteses de identificação criminal? Nenhuma. Porque não é a lei que prevê as hipóteses. Se não existisse a lei, eu teria ou não a liberdade de ir embora, gente? Que eu fiz a identificação civil. Quem faz a identificação civil, como regra geral, mete o pé ou não, gente? Sim. Tem ou não tem a liberdade de ir embora? Mas a lei apareceu para restringir essa liberdade. A lei, quando aparece para restringir a liberdade, conter. Norma de eficácia contida. Foi ou não foi? Renê, tu vai ter que interpretar, cara. Tem jeito. E aí anotar. Vamos fazer algumas anotações. Norma de eficácia contida. Coloca aí, ó. Trouxe 2 exemplos. Ainda vou trazer mais um exemplo. Mas aqui, a norma de eficácia contida já me faz entender um detalhe. Gente, nessa norma constitucional eu tenho um direito? Sim. Mas esse direito foi trabalhado de maneira suficiente na Constituição? Foi esgotado? Então a norma constitucional é integral ou não integral? Porque o assunto pode ser continuado, gente. Então anotei, o sentido não integral. Ó, já começou diferente da plena, hein? Já começou diferente da plena, que barato, né? Agora essa outra pergunta é só para eu ter certeza que está todo mundo pulsando comigo aqui. O exercício desse direito previsto nesse tipo de norma, o exercício é imediato ou mediato? Imediato ou mediato? Não ouvi. Olha para lá. A lei aparece para fazer o quê? Sem a lei eu faço tudo ou não faço nada? Sem a lei eu já estou praticando? Sem a lei eu já estou exercendo? Sem a lei eu já estou vivendo a proteção? Sim ou não, gente? Então o exercício é imediato ou mediato? É imediato. De novo. Se não existisse lei exigindo qualificação profissional para ser médico, eu poderia sair da aula aqui agora e já tentar arrumar a sorte aí no medicina? Então o exercício da profissão é ou não é imediato? Ele é imediato. Eu já exerço imediatamente. A lei aparece para... Olha o que eu quero que você guarde, gente. Numa norma de eficácia contida, a aplicabilidade ou exercício é imediato. Vírgula. Olha para cá. Passível de restrição. Vê se não ficou claro. Ficou não, gente? Eu exerço o direito imediatamente. Eu estou exercendo o direito imediatamente. Mas eu preciso lembrar que a qualquer momento pode surgir lei, a qualquer momento pode surgir uma regulamentação estabelecendo uma... Mas sem a lei não tem restrição, Jackson. Sem a lei eu estou exercendo o direito. Sem a lei eu não estou preocupado com nada. Sem a lei, o exercício é imediato. A lei aparece para restringir. Juntos aqui, gente? Ok? Agora, você lembra, ô Bárbara, no momento em que você leu o artigo 37 para a gente? 37, inciso 7º. Ah, tu não lembro, não. Vou te lembrar.
Essa leitura feita pela Bárbara, do artigo 37, inciso 7, ela falou para a gente que nós temos o direito de greve. Temos ou não temos, gente? Direito de greve no serviço público, previsto na Constituição. Está lá numa norma constitucional, surtindo os seus efeitos. Só que ela contou para a gente o seguinte, lendo essa norma: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Me ajuda, gente? Eu tenho o direito de greve, mas para exercer esse direito, eu preciso conhecer os termos e os limites definidos em lei? Se não tem lei, eu saberei quais são os termos e os limites? Se não tem lei, eu consigo exercer meu direito? Porque a lei agora aparece para tornar exercitável o direito ou para restringir o direito? Agora a lei está aparecendo na história, gente, para tornar exercitável o direito. Nesse momento, eu dependo da lei. Olha para o quadro. Se ainda não ficou claro, tem que ficar. Só que você tem que olhar para cá. Não tenta escrever comigo te explicando um detalhe que é muito importante. Eu tenho direito de greve, só que o Constituinte conversou comigo o seguinte: ô Arthur, olha só, o direito de greve eu estou te dando, tá aqui, só que para você exercer essa greve, cara, você vai ter que esperar nascer uma lei. Sabe por quê? Porque é essa lei que vai te dizer quais são os termos para você exercer o direito, é essa lei que vai definir os limites da greve para você poder exercer com tranquilidade. Então espera um pouquinho, espera a lei nascer, daqui a pouco o Congresso Nacional faz nascer essa lei, aí tu vai tomar conhecimento dessas regras, tá? Espera aí, o direito já é teu, já estou te dando, só tem que esperar a lei. Sem a lei eu não consigo exercer o direito, estou esperando a lei. Sem a lei eu faço tudo ou não faço nada, gente? Sem a lei eu não exerço o direito, eu dependo da lei. Aqui a lei é uma dependência minha. A lei tem que aparecer para tornar exercitável o meu direito. Aqui o Constituinte me deu uma caneta, Alex, sem carga. Toma a caneta, irmão. Tá sem carga, hein? Pô, mas sem carga eu não escrevo. Espera um pouco, daqui a pouco ele te dá carga. É a mesma coisa. A caneta está na tua mão, ela é tua. Mas tu não está escrevendo, porque ela não tem carga, ela não tem tinta. A tinta é a regulamentação. A carga é a norma regulamentadora. Sem a norma regulamentadora, tu não escreve. Sem a tinta, você não pratica o exercício da caneta. Você tem que aguardar essa lei nascer. Aí você vira para mim e diz assim: pô, mas isso é foda, né, Arthur? Porque aí o Constituinte me dá uma caneta, me dá um direito. Me dá um direito. E aí eu tenho que esperar o Congresso Nacional regulamentar meu direito. E se o Congresso Nacional não criar essa lei? Eu fico no prejuízo? É, cara, isso acontece. Oh, mas aí eu fico assim, deixa pra lá? Não. Você pode tentar resolver teu problema usando um remédio constitucional. Tem um remédio, inclusive, que só nasceu para isso. Tem um nome esquisito até. O nome dele é mandado de injunção. Sabe o que diz o dispositivo que trata do mandado de injunção? Em inciso 71, está escrito assim, Michele: sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de um direito fundamental, mandado de injunção. Sempre quando você perceber que o Constituinte te deu um direito, mas para exercer esse teu direito depende da lei, e a falta dessa lei, a falta dessa norma regulamentadora inviabiliza o exercício do direito, mandado de injunção pode ser utilizado. O mandado de injunção só serve para isso. Só serve para esse tipo de situação. Quando te falta a norma regulamentadora, e a falta dessa norma regulamentadora não te garante o exercício do direito. Estou sendo claro, gente? Só para isso. E aí, nesse momento, você está percebendo a diferenciação da norma de eficácia contida para tal da norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, de novo, gente, é uma norma suficiente? É uma norma constitucional suficiente? Ela depende de uma complementação legal? Sim, então me ajuda aqui, gente. O sentido é integral ou não integral?
Cara, isso é muito tranquilo, pessoal. Quando você consegue enxergar essa interpretação, chega a ficar gostoso o papo. O sentido é não integral, a norma precisa de um complemento. Foi ou não? Só que agora muda um pouco na segunda seta. Por que me ajuda? Aqui eu dependo da lei? Aqui eu dependo da regulamentação? Sem a regulamentação eu pratico o direito? Então o exercício desse direito é imediato ou mediato? É o quê? O exercício agora não é imediato. Aqui você está tratando, nem vou botar exercício, a palavra que a gente está usando. Você está percebendo que a aplicabilidade, o que significa exercício? A aplicabilidade, ela é mediata. Vírgula, olha que barato. Dependente de complementação legal. Dependente de complementação legal. Se depende de um complemento. Sem a lei, tu está no prejuízo. Sem a lei, tu tem só uma caneta sem tinta. Ou uma bicicleta sem roda. Que não anda. Que não escreve. Tem que esperar por esse complemento. Agora, se essa espera for muito ruim, se você ficar muito agoniado ou agoniada com a falta dessa lei, com a falta da tinta, com a falta da roda, aí tu usa o remédio. O tal do mandado de injunção. Posso te dar mais um bizu de interpretação que vai facilitar muito a sua vida? Eu não sei se tu já percebeu, quando lendo alguns dispositivos constitucionais, que muitas vezes a exigência da lei vem juntamente com o verbo conjugado no futuro. Nunca percebeu? A exigência da lei vem com o verbo conjugado no futuro. Tô ligado não, Arthur? Vou te mostrar. Abre o artigo 5º aí, inciso 32. Um exemplo. Artigo 5º, inciso 32. Artigo 5º, inciso 32, está na mão? Conta pra gente, Bárbara, diz o quê? O Estado... Gente, a própria Constituição está te dizendo que o Estado tem uma obrigação. O Estado promoverá na forma da lei. O Estado tem que criar a lei para tu. E o maneiro desse exemplo, sabe qual é? Porque ele está falando de defesa do consumidor. Primeiro, me ajuda, gente. Defesa do consumidor é um direito fundamental? Tá no artigo 5º. Agora, a tua Constituição nasceu em 1988. O Código de Defesa do Consumidor nasce 2 anos depois, em 1990. A Lei 8.078. Então, na realidade, em 88 ainda não existia a defesa do consumidor em lei. A norma constitucional exige a criação da lei. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É uma ordem para criar a lei. A lei tem que nascer. Gente, me ajuda. A tua defesa do consumidor depende ou não depende da lei? A defesa do consumidor depende ou não depende da lei? É a lei que tem que surgir para tornar exercitável, praticado, a defesa do consumidor. Se a própria norma constitucional exige a criação da lei, estabelece essa lei, a criação dessa lei, no âmbito futuro, é porque a norma é de eficácia limitada. Está no 32, né? Vai lá no inciso, ainda artigo 5º, inciso 43. 43 é bom. A gente até falou desse 43 na segunda aula. A gente não leu, mas falou dele. Conta aí. Início, de novo. Chega. Norma de eficácia limitada. Está exigindo criação de lei. Foi ou não foi?
Então, ó, deixa eu passar a tua pergunta. A pergunta do André foi muito boa. A programática não traz essa mesma ótica? Sabe por que traz, André? Porque a norma de eficácia programática, ela é obrigatoriamente uma norma limitada. Dizer ser essa norma programática é entender que ela é espécie de norma de eficácia limitada. Porque a norma de eficácia limitada, ela pode ser programática, mas ela pode ser institutiva. Espécies de um gênero. Essa conversa que tu tá tendo com o André tá conversa de maluco, não tô entendendo muito bem, não. Mas aí é a ideia, você vai perceber que o que faz tornar a norma programática é algo muito específico. Vou te falar, fica tranquilo. Daqui a pouco vem para o quadro. Ainda que nós separemos, a conceituação é muito clara. Claríssima, de verdade. Vou te mostrar em 1 minuto. Em 1 não, em 2 minutos. Antes eu só preciso colocar só... Na verdade, já até coloquei um exemplo aqui, né? Deixa eu pedir só para o pessoal acrescentar, ó, artigo 5º, 32, que é o da defesa do consumidor. Agora eu já começo a falar dessa tua fala. Gente, eu não sei se alguém está na foto, se quiser tirar foto do quadro, é isso aqui. A gente está comparando a limitada da contida, agora eu preciso pegar essa fala do André. Vê se anotou tudo. E, André, tem muita questão brincando com esse lance, né, de norma de eficácia programática e institutiva também. Importante a gente saber. Não vi isso aqui. Ela tá. Como regra geral, ela é espécie de norma de eficácia limitada. Mas não tem como confundir mesmo, ainda que ela esteja trabalhada em separado. Ainda que ele não diga, o teu examinador não diga ser limitada, diga ser apenas norma de eficácia programática. Não dá para confundir. Não dá. Não dá. Mas ela diz assim, ó, o direito de greve será exercido. Dá para você matar pela interpretação. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei. Tá percebendo como você depende da lei? Sem a lei, tu não sabe quais são os termos. Não vai ser sempre assim, enxergar esse verbo no futuro. É uma medida de interpretação. Quando você perceber que o verbo está sendo conjugado no futuro, exigindo lei, tu já sabe que ela é limitada. Agora, eu ainda não sei se ela é programática. Como é que eu vou saber? Assim, ó. Posso, gente? Assim, ó. Quando a gente olha para uma norma de eficácia limitada, eu vou deixar ali aquelas 2 informações, só para a gente ter certeza do que eu estou tratando. Quando a gente trata de uma norma de eficácia limitada, norma de eficácia limitada. Me ajuda, gente. Essa norma de eficácia limitada depende ou não depende de complementação? Depende. Por que desse nome, Arthur? Engraçado, quando você me explicou a norma de eficácia contida, você me explicou o porquê do nome, né? Me disse o seguinte, que a norma de eficácia contida, o exercício do direito é... Mas a regulamentação vem para conter o exercício. Não é isso? Conter, restringir, conter, contida. Dá para sacar o porquê do nome. Não dá? Agora, por que chamar de limitada? Qual foi a lógica da doutrina em chamar a norma constitucional de eficácia limitada? Sabe por quê, Bárbara? Porque quando quando a gente chega à ideia de ser essa norma limitada, o Constituinte trouxe uma norma incompleta. A norma constitucional ela tem um limite. A norma constitucional, Alex, ela vai até aqui, ó. Mas o que o Constituinte quer garantir para você é você chegar até o púlpito aqui. Mas a norma constitucional não vai até o púlpito. A norma constitucional vai até aqui. Para você chegar até o púlpito, você vai depender de uma complementação legal. Então é entender que a norma constitucional é de eficácia limitada, porque a norma constitucional tem um limite. Ela depende sempre de uma complementação. Norma de eficácia limitada. Cara, olhou para a norma de eficácia limitada, nunca se esqueça. Essa norma
constitucional, ela é dependente de complementação legal. Essa norma constitucional, ela tem sempre um limite. Ela precisa de uma complementação legal. Agora, essa complementação legal é para quê, Arthur? É justamente isso, André. E vai fazer com que essa norma seja chamada de programática ou de institutiva. Quando ela é programática, essa complementação legal será para a garantia de exercício de direito fundamental. Garantia de exercício de direito fundamental. Me ajuda, gente? O direito de greve é um direito fundamental? Sim ou não? Depende de complementação? Programática. Defesa do consumidor é um direito fundamental? Sim ou não, gente? Depende de complementação? Programática. Tem vários outros exemplos. Na primeira aula a gente falou de nacionalidade. Quem estava aí? Falei o seguinte, ó. São brasileiros naturalizados. Ó, só olha para mim. São brasileiros naturalizados. Artigo 12, inciso 2º. A linha A. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Me ajuda, gente. Para um estrangeiro se naturalizar, ele vai ter que atender requisitos da lei? Sim ou não? Nacionalidade brasileira é um direito fundamental? Mas para se naturalizar, depende ou não depende da lei? Se não existisse lei, ele saberia quais seriam os requisitos? Então essa naturalização depende da lei. Depende de complementação. Norma de eficácia? Se nacionalidade é direito fundamental, e nesse caso, a naturalização depende da lei para que o estrangeiro goze da sua naturalização, uma norma de eficácia, sempre quando a norma constitucional depender de complementação, e essa complementação surge no intuito de garantir o exercício de um direito fundamental, estamos olhando para uma norma de eficácia limitada. Abre o artigo 93. Artigo 93 da nossa Constituição. Chegou? Lê pra gente, caput. Quando a gente para ler esse artigo 93, a gente toma conhecimento de várias regras da magistratura. Ingresso na carreira, como é que o cara se torna um magistrado de carreira. Aí o inciso 2º fala de promoção de entrância para entrância. O 3º vai falar da promoção da primeira instância para a segunda instância. O 4º fala de previsão de curso de aperfeiçoamento de magistrado. O 5º fala de teto remuneratório. Ou seja, a Constituição fala pra caramba sobre magistratura, mas a Constituição não fala de tudo. A Constituição não esgotou o assunto. É por isso que quando a gente lê o caput do artigo 93, está dizendo assim, ó, lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Houve ou não uma determinação de criação de lei? Sim. Então eu estou percebendo que a norma constitucional depende de uma complementação, gente. Mas essa complementação é para que nós possamos exercer direito fundamental? Aí aparece uma outra classificação. A norma constitucional de eficácia limitada, que a partir de agora vocês chamarão de institutiva. A norma de eficácia limitada institutiva também depende de complementação. Mas a complementação agora, Bárbara, é para a estruturação, funcionamento e organização da administração pública. Gente, isso aqui é tão razoável. Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Se o Constituinte, sobre todos os assuntos que ele trata, ou tratou na Constituição, se para todos os assuntos ele esgotasse os assuntos?
Já parou para pensar quantas aulas de direito constitucional seriam necessárias para estudar para concurso? Se a Constituição fosse esgotar tudo, tem coisa que ela só palpitou, que ela só deu o início. E exige uma lei para tratar mais. E se há exigência na norma constitucional de complementação legal, mas nesse caso, gente, não é para que você possa exercer um direito, é justamente para que essa lei traga informações de estruturação, de funcionamento, organização da administração. Aí a norma é institutiva, não é programática. Gente, eu não queria partir para o intervalo imaginando que isso aqui não tenha ficado claro para um ou para outro. Ficou claro? Se não ficou, levanta o braço. Preciso. Ficou não? Deixa eu dar mais um exemplo. Bárbara, vai lá no artigo 121, por gentileza. Artigo 121. O que não falta é exemplo, gente. Artigo 121 do texto constitucional traz o que para gente? Olha para mim. Foi a Constituição que falou sobre a organização dos tribunais, das juntas eleitorais? Falou, não. A Constituição está exigindo que nasça uma lei de novo. Gente, a Constituição está ou não está exigindo a criação de uma lei? Para tratar da estruturação da justiça eleitoral? Dependência de lei. A Constituição exige lei. Só que essa lei agora, Michele, ela não vai nascer para que você possa exercer o teu direito de ir e vir e permanecer, para que você possa exercer a sua liberdade de manifestar pensamento. Essa lei não está aparecendo, Michele, para garantir que você exerça um direito fundamental. Não, não, não. A lei foi exigida na norma constitucional, a lei foi exigência da Constituição para que a própria Constituição tenha ali uma complementação. Para garantir o funcionamento, para garantir a organização, a estrutura da administração. Porque não foi a Constituição não quis falar disso. Ela exigiu que isso fosse tratado em lei. Estou sendo claro, gente? Então, quando essa complementação legal é para estruturação, funcionamento, organização da administração institutiva. Quando essa complementação legal for para garantir o exercício de um direito fundamental, programática. Tá vendo como não dá para confundir, André? A programática sempre está voltada para direito fundamental. E é exigência de lei para que possamos exercer os nossos direitos. E é sempre dependência de complementação. Não necessariamente. Você vai ter em algumas circunstâncias, se está no futuro, tu já sabe que é limitada. Já parte por essa premissa. Se está no futuro, já é limitada. Agora é evidenciar o que a lei... Isso aí. Já passa a ser institutivo. Perfeitamente. Pode trabalhar pela exclusão. Se não fizer referência a direito fundamental, a gente já sabe que é institutivo. Porque está tratando da estruturação, da organização, do funcionamento da administração. Show, gente? Coloca uma frase aí no teu caderno e eu quero que você pense. Na realidade, essa frase, ela foi questão de prova. Foi o CESP que cobrou. A gente tem um medo do CESP, né? E o CESP colocou isso aí numa questão. Queria que vocês analisassem. Posso? Coloca assim, ó. O mandado de injunção, tutela, exclusivamente norma constitucional
de eficácia limitada programática. Pensa aí. Leia essa questão. Leia esse item. O que você diz? Certo ou errado? O mandado de injunção, tutela, protege exclusivamente os direitos, né, previstos nessas normas aí. Normas de eficácia limitada programáticas. Certo ou errado, gente? Mas aí já tem um detalhe. Primeiro, mandado de injunção é um remédio constitucional? É ou não é? Remédio só protege direito fundamental. Remédio constitucional só protege direito fundamental. Então, se a norma é institutiva, já não usa mandado de injunção. Porque já não está trabalhando direito fundamental. Mas aí como é que faz? Imagine só, a Constituição exige a criação de lei, mas aí a gente não está tratando de direito fundamental. Aí o legislador vai lá e não cria lei. Essa desobediência não pode ser apurada em outro ambiente? Pode. Controle de constitucionalidade. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Não é mandado de injunção. Mandado de injunção é só para direito fundamental mesmo, porque é um remédio constitucional. Mas sabe o que naturalmente, André, me perguntam? Naturalmente essa pergunta vem, olha para mim, gente. Mas o mandado de injunção não poderia ser usado para um direito que está numa norma de eficácia contida, não, gente? Será que eu não posso usar o mandado de injunção se o meu direito, foi previsto numa norma de eficácia contida? Posso ou não posso? Não, então, porque a questão que a gente escreveu aí, Jackson, tá assim, ó, que o mandado de injunção protege, tutela exclusivamente os direitos previstos em normas de eficácia limitada programática. Se o direito for previsto numa norma de eficácia contida, eu não posso usar o mandado de injunção? Não pode não, não posso não, gente. Gente, olha só o que eu quero que você já guarde para a nossa volta do intervalo, onde a gente efetivamente, genuinamente começa a falar de remédio. Pensa, norma de eficácia plena, tu tem o direito? Tem ou não tem? Só que tu depende de alguma complementação? Não, porque a norma constitucional foi ou não foi suficiente, gente? Então você já está exercendo o seu direito? Tu não precisa de lei para exercer direito. Tu não vai nem pensar em contratar advogado para usar mandado de injunção. Concordam comigo, gente? Não cabe mandado de injunção quando o direito for previsto numa norma de eficácia. Não cabe. Pensa mais um pouco. Norma de eficácia contida agora. Gente, me ajuda aí. A gente conversou sobre isso agora há pouco, não tem 15 minutos. Se está numa norma de eficácia contida, eu tenho direito? Eu dependo da lei para exercer o direito ou a lei vem para restringir? Sem a lei, sem a existência da lei, eu estou exercendo o direito? Sem a existência da lei, eu estou no prejuízo? Não, eu já estou exercendo o direito. Para que eu vou impetrar mandado de injunção se eu estou exercendo o direito? Não faz sentido. Então não cabe mandado de injunção quando o direito for previsto numa norma de eficácia. Mudei a página. Agora falo da norma de eficácia limitada. Já sei que a norma de eficácia limitada, ela depende da complementação. E se for programática, é para que eu possa exercer um direito fundamental? Me ajuda, eu tenho direito, está na norma de eficácia limitada, dependo de complementação. Se não tem lei, estou exercendo direito? Se não tem lei, estou no prejuízo? Como é que eu resolvo o meu prejuízo? Então, o mandado de injunção, ele só pode ser usado quando o direito for previsto numa norma de eficácia limitada. E mais, se estamos falando de norma de eficácia limitada, que define direito fundamental, essa norma de eficácia limitada, ela fala, gente, ponto final. Agora tu pode tomar teu café tranquilo, sabendo que tu vai voltar para essa sala para estudar o mandado de injunção de uma maneira ridiculamente fácil.
Porque tu já sabe para que serve direito. Ou melhor, tu já sabe para que serve o remédio. Só para isso. Letra E. Norma de eficácia restringível é um nome dado por uma autora chamada Maria Helena Diniz. Essa classificação de plena, contida e limitada é a classificação clássica de um camarada chamado José Afonso da Silva, que é o clássico dos clássicos do direito constitucional. Maria Helena Diniz chama essas mesmas classificações com outros nomes. Para Maria Helena Diniz, só para você ter ideia, a norma de eficácia limitada ela é chamada de norma de eficácia relativa dependente de complementação. Acho o nome incrível. A norma constitucional dependente de complementação, não é? Para Maria Helena Diniz, a contida é chamada de norma de eficácia relativa restringível. Não é? Não é restringível? E ela ainda traz uma classificação chamada de norma de eficácia absoluta. Vocês já ouviram falar? A norma de eficácia absoluta são as normas que definem cláusulas pétreas. Qualquer norma que defina cláusula pétrea para Maria Helena Diniz é chamada de norma de eficácia absoluta. Então são os mesmos nomes, melhor, são as mesmas óticas definidas em outros nomes. Não atrapalha não. Juntos? Vamos dar uma esticada no corpo e a gente volta para falar mais sobre o mandado de injunção.